querido, meros mortais, mas nesse momento nós te pedimos, Pai, cinge, Pai, a tua filha de fogo do alto da cabeça à planta dos pés. Usa, Pai querido, a tua serva, Pai, meu Deus, com autoridade e ousadia, para que ela venha entregar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor deseja que nós recebamos nessa noite de hoje. Pai, nós te pedimos, leva o teu povo cativo à tua palavra, assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Ainda de pé, irmãos. Amém? Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos estar abrindo lá em Romanos 5, amém? Glória a Deus. Eu vou estar lendo alguns versículos, depois os irmãos já podem se assentar, amém? Glória a Deus. Todos acharam? Romanos 5. A palavra do Senhor vem nos dizer nesta noite: justificação pela fé e a paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos a paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça pela qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança e na glória de Deus. Amém? Glória a Deus. A igreja pode se sentar em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui nesta noite. E nós vamos juntos, em nome de Jesus. Som, glória a Deus. Em nome de Jesus, nós vamos ouvir a palavra de Deus nesta noite. Amém? Se nós olharmos a nossa volta, né, a cada dia, e não é somente na nossa igreja, são nas igrejas em geral, nós vamos ver que o povo de Deus está sumindo, né? Aos pouquinhos, as igrejas estão esvaziando, né? E muitas das vezes a gente fica se perguntando: Senhor, o que eu estou fazendo de errado, né? O que eu estou fazendo porque a sua igreja tem esvaziado, a sua igreja, né? O povo está sumindo. Mas se a gente for observar bem, é cumprimento da palavra do Senhor, né? Se nós lemos a Bíblia, se nós formos observar, é cumprimento de palavra, né? Tudo isso que vem acontecendo nas igrejas nos últimos tempos, amém? E a palavra do Senhor vem nos dizer aqui, a partir do 12 eu vou estar lendo e depois eu vou estar comentando, amém? Glória a Deus. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual temos firme e gloriamo-nos na presença, na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderia ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor
para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriemos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém? A palavra do Senhor vem nos dizer até aqui sobre um Deus maravilhoso, né? Um Deus que nós, mesmo nós sendo todos errados, pecadores, né? Porque muitas das vezes a gente recebe, né, ali a graça do Senhor, o Senhor Deus ali nos aceita como filhos, né? Nós somos ali recebidos pela graça, né? Nós somos ali reconciliados com Deus pela sua graça e misericórdia pelas nossas vidas. Porque pelas nossas próprias ações e merecimentos, nós não merecíamos. Mas o Senhor, Deus, Ele tem ali uma misericórdia tão grande e um amor tão grande, né? Que Ele nos chamou de filho. E Ele nos trata como os filhos. E muitas das vezes, quando o nosso Pai, Ele vem ali, né, nos chamar a atenção, quando o nosso Pai fala alguma palavra mais dura, ou quando o nosso Pai fala aquilo que nós não queremos, né? Senhor, eu quero uma bicicleta. E Deus vira e fala: filha, eu não vou te dar uma bicicleta, porque você não tem autonomia, você não sabe andar, você não sabe se equilibrar em cima dela, você pode cair e se machucar. E aí nós nos chateamos com o Senhor, nós ficamos tristes com Deus, porque Ele não deu aquilo que nós queríamos. E o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele não te deu aquela bicicleta porque Ele já sabia que você não tinha equilíbrio suficiente, que mais ali na frente você iria cair, iria se machucar e o pior ainda ia culpá-lo. Porque é assim que nós fazemos com Deus, né? Se Deus não faz o que nós queremos, se Deus não dá o que nós queremos, nós ainda culpamos o Senhor. E isso não pode acontecer, porque o nosso Deus, mesmo nós sermos imerecedores, Ele teve ali uma graça e um amor tão grande, mas tão grande, que Ele nos chama de filho. E todos nós que estamos aqui nessa noite, somos filhas e filhas desse mesmo Deus. E é por isso que nós temos que nos comportar como filhas e filhas. Nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos ser responsáveis com o nosso Deus. Nós precisamos amar esse Pai da mesma forma que Ele nos ama. Porque é a única coisa que o Senhor quer, que nós obedecemos e que nós o amamos. Mas Deus precisa que nós o amamos verdadeiramente. Que nós o amamos por Ele ser Deus, por Ele ser Pai e por nós sermos filhos. Porque os filhos maravilhosos, os filhos bênçãos, os filhos, eles amam seus pais. Eles têm amor pelos seus pais, têm respeito pelo pai. Tem filho que pede licença para entrar na casa do pai. É amor, é respeito. E muitas das vezes nós entramos na casa do nosso pai de qualquer maneira. Nós não temos reverência à sua palavra, nós não temos reverência, né? Nós entramos muitas das vezes e é como se Deus não estivesse presente, mas Ele está. Todos os dias, estando nós ou não aqui, no nosso Deus Ele está. Não importa quem veio, não importa quem deixou de vir, mas Ele está aqui.
E quando nós dobramos os nossos joelhos e nós clamamos ao Pai por misericórdia, Ele está pronto a nos atender. E quantas das vezes nós esquecemos, né? A correria do dia a dia, os afazeres. Aqui na palavra de Deus mesmo fala a tribulação, né? A luta diária faz com que nós vamos esquecendo quem é Deus. E Deus é Pai, Deus Ele é amigo, Deus Ele é proteção, Deus é o motivo de cada um de nós estarmos sentados aqui. Sem Ele nada disso seria possível. Nós não teríamos uma igreja para congregar, não teria um povo, né? Seria apenas um salão. Mas nós temos que entender cada dia o amor de Deus, né? E é por esse amor que nós somos justificados. E quando Deus Ele fala ali que Ele nos justifica, Deus Ele quer dizer que Ele perdoou os nossos pecados. Ele perdoou ali as nossas transgressões, Ele perdoou ali tudo que nós fizemos. Porque hoje nós somos novas criaturas, nós somos criaturas filhas dEle. Então tudo aquilo que nós fizemos ali de errado, tudo aquilo ali que passou da nossa vida, Ele já não se lembra mais. Só que nós precisamos nos lembrar que foi Ele. Nós precisamos ter cada dia mais vivo na nossa mente, cada dia mais vivo no nosso coração, que é por causa dEle e foi por Ele. E Ele deu de graça. Ele nos redimiu, né? E a palavra ali é justificação. Eu fui procurar ali, e a palavra justificação, quando Deus diz ali que Ele nos justificou e que Ele nos livrou dos nossos pecados, o Deus Ele vem dizer que nós não temos mais pecado. Que tudo aquilo que nos acusava, tudo aquilo que vinha contra a nossa vida, Ele jogou fora. Ele levou embora, Ele jogou fora, não existe mais. Muitas das vezes, né, a gente, seres humanos, nós ali, alguém fez alguma coisa para mim, nós não esquecemos, né? Eu não consigo esquecer. Mas o nosso Deus, Ele consegue esquecer todos os nossos pecados. Mas para isso nós precisamos estar ali na condição de filhos de Deus. Porque senão não tem como o Pai, né, remir, o Pai lavar, né, o Pai jogar ali fora tudo aquilo que era errado, tudo aquilo que era mal, tudo aquilo, né, que não era agradável aos olhos dele, né, e que hoje ele não se lembra mais. Mas para isso nós precisamos entender a nossa condição de filhos de Deus. Nós precisamos entender isso. Amém? Glória a Deus. E a palavra do Senhor nessa noite, Ele vem dizer que Ele nos justifica. E a palavra do Senhor, ela diz mais ainda, né? Aqui no 3. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Perseverança é o motivo de cada um estar sentado aqui nesta noite. Nós estamos perseverando no Senhor. E a palavra do Senhor nos diz mais ainda que a perseverança produz experiência. Experiência com Deus. Experiências, né, que nós temos ali quando nós clamamos, quando nós oramos, quando nós entramos na presença do Senhor. Nós temos experiências com Deus. A palavra do Senhor vem dizer mais ainda que quando nós temos experiência, nós temos esperança. Esperança em Deus. Olha quantas coisas o Senhor, Ele nos dá.
Mas a gente só se lembra da tribulação, porque é mais fácil só lembrar só da tribulação. Senhor, como eu passo por tribulação, como minha vida é tribulada, Senhor, como eu tenho lutas, como eu tenho dificuldades, mas eu não me lembro mais do Pai que me chamou de filho, eu não me lembro mais do Pai que perdoou todos os meus pecados, do Pai ali que jogou fora todas as minhas transgressões. Eu não me lembro mais, porque eu só me lembro da minha tribulação. Porque o que fala mais alto, o que grita mais alto é só a minha tribulação. Mas eu não lembro mais desse Pai. E nós precisamos nos lembrar desse Pai todos os dias da nossa vida, porque a partir do momento que nós lembramos desse Pai, nós não pecamos mais, nós não erramos mais, nós não temos mais vontade de voltar para trás, quando nós nos lembramos todo dia da onde Deus nos tirou. Porque se nós todo dia não tivermos isso firme e forte dentro do nosso coração, nós temos vontade de parar, nós temos vontade de voltar para trás. Senhor, eu não quero mais fazer essa obra, Senhor, eu não quero mais esse ministério, porque esse ministério que o Senhor me deu, eu não sei como fazer, é um ministério pesado demais, é um ministério que eu tenho lutas ali, Senhor, eu tenho perseguições ali, Senhor, meu Deus, eu tenho pessoas que não me compreendem, Pai, mas o Senhor, Ele nos compreendeu. O Senhor não teve dificuldade em nos compreender e nos amar. Mas nós não temos, muitas das vezes, né, a mesma compreensão que Deus teve por nós. Mas, Senhor, está tão difícil, Senhor, está chovendo tanto hoje, meu Pai. O que eu vou fazer lá na sua casa? Como que eu vou sair de casa, Senhor? Está chovendo demais, eu não tenho um guarda-chuva, eu não tenho um carro, eu não tenho uma capa de chuva, Senhor. Mas Ele continua aqui, todos os dias. Ele não foi embora porque você não tem um guarda-chuva, você não tem uma capa de chuva. O amor dele não te deixou. A graça dele não te deixou. Ele continua te justificando. E quantas das vezes a gente se esquece disso? Que nós possamos nessa noite não esquecer quem é o nosso Deus. Que nesta noite nós possamos sair daqui nos lembrando. Foi aquele Deus maravilhoso que me deu uma vida nova. Foi aquele Deus tremendo que me deu uma esperança de viver. Foi aquele Deus tremendo que me transformou, que me tirou lá do lodo, que me tirou da lama, que me fez uma criatura nova, que me deu uma nova vida, que me deu uma esperança, que me deu um motivo para me levantar todos os dias. Se eu me levanto todos os dias é porque eu creio neste Deus. Eu creio neste Deus que cura. Eu creio neste Deus que perdoa pecado. Quando eu peço para Ele, Senhor, de todo o meu coração, Senhor, eu pequei hoje, Senhor. Eu pequei, Senhor, eu errei, Senhor. Mas eu estou aqui, Senhor, para te pedir perdão. Perdoa, Senhor, os meus pecados, as minhas iniquidades, Pai. Porque o Senhor já me chamou de filho. Eu já sou filha, Senhor. E o nosso Deus, Ele vem ao nosso encontro e Ele nos perdoa. Ele redime de todos os nossos pecados. Amém? Glória a Deus. E o Senhor aqui, Ele ainda fala mais aqui no verso 12. Adão e Cristo, porquanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, porque até o regime da lei havia no mundo, mas o pecado não é levado em conta. A palavra do nosso Deus, ela vem dizer que ali quando, nós conhecemos que Adão ele pecou, e ali entrou o pecado no mundo, quando Adão ali não ouviu a voz do Senhor.
Porque Deus tinha falado para ele, Deus tinha dado ali uma ordenança, dado uma ordem ali a Adão, e Adão ali, persuadido por sua mulher, ele não ouviu a voz do Senhor. E ele deveria ter ouvido a voz do Senhor, porque Deus, ele não falou com Eva, Deus, ele falou com Adão. Foi a ele que Deus deu a responsabilidade. Foi a ele ali que Deus chamou e deu a responsabilidade. E muitas das vezes nós fazemos a mesma coisa. Senhor, mas não fui eu, Senhor. Foi a dona Maria, Senhor. O Senhor viu ali que foi ela, Senhor. A culpa foi dela, a culpa não foi minha, Senhor. Nós tiramos a responsabilidade dos nossos atos. Nós não nos responsabilizamos por nossos atos. E o Senhor ali, mesmo Adão tendo pecado e vindo sobre nós, todo o pecado do mundo, a partir daquele dia, a partir daquele momento ali que Adão pecou, nós fomos destituídos da graça de Deus, Nós fomos ali considerados pecadores. E isso não mudou, nós somos pecadores até hoje. Até hoje nós somos pecadores. A diferença é que o nosso Deus, ele enviou o Senhor Jesus. Ele enviou ali um remidor de pecados. Ele enviou ali o seu único filho. E ele enviou esse único filho para perdoar todos os nossos pecados. Todos. Não é um, não é outro, é todos os nossos pecados. E foi ali por morte de cruz, derramado sangue naquela cruz, que o Senhor Jesus, ele levou ali todos os nossos pecados. Ele nos deu uma nova vida, uma vida limpa, uma vida nova, uma vida com esperança, uma vida ali que nós deveríamos todos os dias da nossa vida já levantar glorificando a Deus. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, porque mais um dia o Senhor me deu. Obrigada, Senhor Jesus, por o Senhor ter aceitado o sacrifício, porque eu não aceitaria, Senhor. Eu não teria, Senhor, coragem suficiente, amor suficiente para aceitar. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele teve ali amor suficiente. E o Pai, ele deu o seu único filho. Nós vemos aí mães que às vezes têm 5, 10 filhos e perde um único filho. Tem mães que não se recuperam mais. Tem mães que carregam essa dor eternamente. E se não tiver ali amparada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, elas não se recuperam mais. E Deus ali, ele teve um único filho e ele doou para a humanidade. Ele doou para cada um de nós sermos salvos. E nós precisamos valorizar isso. A igreja de hoje, ela está vazia porque nós não valorizamos mais o sacrifício da cruz. O sacrifício que foi feito ali na cruz, Jesus ali, levou sobre si todas as nossas iniquidades. Todas, não foi só uma, foi todas. Antes de eu conhecer o Senhor Jesus, eu era uma Inês. Eu era uma pessoa, do mundo. Uma pessoa que todo mundo olhava. Sabe-se lá Deus aonde vai chegar, como vai chegar. Porque eu não tinha valor nenhum lá fora. Eu tinha valor sim, eu tinha valor para Satanás. Para ele eu tinha valor. Porque eu fazia tudo o que ele queria, tudo o que ele gostava. Para ele eu tinha valor. Para os meus amigos, eu era uma amiga. Amiga de copo, amiga de balada. Só que a hora que você adoece, ou a hora que acontece qualquer coisa, você não tem mais esses amigos. Você não tem apoio lá fora. E Jesus, ele morreu por mim. Inês, pecadora, não merecedora.
Uma pessoa que, se o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fosse olhar por todos os meus pecados, todos, eu nem aqui eu deveria estar nessa noite, se Ele não tivesse misericórdia da minha vida. Nem aqui eu deveria estar. Mas Ele me amou. Ele me amou. O amor dele é tão grande, mas tão grande, que Ele pega um pecador, Ele lava, Ele rime dos pecados, Ele dá uma nova vida. E quando eu tenho essa nova vida, eu só tenho uma obrigação: ser fiel a Ele. Fidelidade ao Senhor. Eu tenho obrigação de ser fiel a Ele, porque sem Ele, hoje, com a graça dEle, eu estou aqui com 48 anos, pela graça e misericórdia do Senhor. Porque hoje mesmo eu estava comentando ali no meu trabalho, que acho que a partir dos meus 20 anos por aí, eu comecei a ter uns desmaios constantes. Eu não podia passar um nervoso. Se eu ficasse nervosa, eu tenho uma prova para fazer amanhã, eu vou ter que pregar amanhã. Já me dava tremedeira, eu já ficava nervosa, o meu intestino ele travava, e dali eu desmaiava, eu tinha desmaio. Quantas das vezes eu desmaiei na rua, eu desmaiei no meu trabalho, quantas das vezes, incontáveis vezes que eu desmaiei, de apagar mesmo. E pela honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando eu levantei as minhas mãos ali e o Senhor Jesus me aceitou, Deus me aceitou como filha, eu fui curada. Para a honra e glória do Senhor. Não vou dizer que eu nunca mais tive um desmaio, mas aí é uma pressão baixa, uma pressão alta, mas aquela opressão, aquele mal, eu não tive mais. Teve vezes eu com a minha filha pequena, eu com uma criança pequena dentro de casa, eu passar mal e não ter ninguém ali. Não ter ninguém. Mas pela graça do Senhor, eu já era remida e lavada pelo sangue de Jesus. Eu já sabia clamar. Eu clamava ali o Senhor me dava forças e aquele mal passava. Porque eu já tinha entendido que eu tinha Pai. Eu já tinha consciência de quem era o meu Pai. E que eu podia clamar a hora que fosse, o momento que fosse, o dia que fosse, que Ele vinha com socorro. E muitas das vezes nós olhamos para esses bancos vazios, porque muita gente se esquece que nós temos Pai, que nós temos ali o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um remidor de pecados. Nós esquecemos, e nós não somos fiel ao nosso Deus. É por isso que muitas das vezes nós vemos muitos bancos e cadeiras vazias na igreja. E nós precisamos nos levantar como nação, nós precisamos nos levantar como igreja, nós precisamos nos levantar como povo de Deus, que não aceita, Senhor, eu não aceito esses bancos vazios, Senhor. Eu não aceito, Senhor Jesus, pessoas que não te conhecem, Senhor. Eu não posso, Senhor, aceitar, Senhor, porque se eu sou filha sua, Senhor, eu preciso querer que os meus irmãos te conheçam. Eu preciso querer que os meus irmãos tenham nova vida, Senhor. Mas para isso eu preciso me encher de coragem. E eu preciso pregar a palavra do Senhor. Eu preciso falar. Que nós nessa noite possamos nos levantar como filhos e filhas do Senhor, remidos do Senhor. Senhor, eu não sei como falar, eu não sei como evangelizar, mas nessa noite nós vamos clamar, nós vamos pedir ao Senhor. Senhor, me dê ousadia, Senhor, me dê coragem, Pai.
Porque está faltando hoje é crente com ousadia, crente com coragem. E nós não podemos mais nos acomodar nas nossas casas, porque está muito fácil. Eu me acomodo na minha casa, eu não falo da palavra do Senhor, eu não prego mais, eu não oro mais, eu não leio mais a Bíblia. E eu não estou falando da igreja, eu estou falando de mim mesma. Eu estava olhando hoje de manhã um caderno da época da pandemia. A minha filha está aqui de testemunha. Nós tirávamos 1 hora, às vezes mais de 1 hora. Nós líamos o versículo, escrevia o versículo que a gente lia. Nós orávamos, cantávamos o hino da harpa. E a igreja estava fechada. Era época de pandemia. A gente era mais crente naquela época do que a gente é hoje, porque já passou. Não tem mais perigo, está tudo bem. Aí a gente se acomoda. E nós não podemos nos acomodar. Nós não temos mais a pandemia, tudo bem, não temos mais. Mas nós temos igrejas vazias, nós temos almas que estão se perdendo aí fora. Nós temos vizinho, nós temos parentes, nós temos pessoas que não conhecem esse Deus, que não conhecem esse Jesus. E nós precisamos apresentar a eles, para que eles venham ter nova vida, porque eles venham ter esperança. Porque nós temos esperança. Nós temos esperança de chegar naquele dia, abraçar o nosso Deus, abraçar Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, obrigada, Senhor meu Deus, porque eu consegui chegar até aqui. O Senhor me deu graça, eu consegui chegar até aqui, Pai. Obrigado por ter me lavado, obrigado por ter me remido. E nós temos nos esquecido. E nós não podemos nos esquecer. Porque o nosso Pai, Ele em nenhum momento se esquece de nós. Jesus, Ele não esquece de nós em nenhum momento. Quando a gente está andando ali na rua, meio distraído, o carro quase nos pega, é livramento do Senhor. Quando você sai de casa e deixa um gás ligado, porque você saiu correndo, e você chega lá, está tudo no lugar, só está cheirando gás, é livramento do Senhor. Quando às vezes a gente vai ali no hospital e toma uma medicação errada, é livramento do Senhor. Quantas das vezes a gente dá um tropeção? Eu já ouvi pessoas que deu um tropeção, caiu e morreu na mesma hora. Nós temos uma cama quentinha, nós temos alimento todos os dias na nossa mesa. Ah, mas eu não estou comendo a carne lá que eu queria. Mas você tem alimento todo dia na sua mesa, você tem pão. Não falta pão na sua mesa. Ele não deixa de te dar provisão todos os dias. Senhor, mas nossa, eu vou comer só esse arroz com feijão hoje. Ele te deu a provisão. Ele não te deixou passar fome. O Senhor nos deu uma roupa, o Senhor nos deu um sapato, nós temos uma casa, nós temos um lar. E muitas das vezes não é o suficiente. Nós queremos mais. Nós queremos mais, nós queremos mais, nós queremos mais. A gente está numa fase assim, de crente assim, que a gente só pede para Deus. A gente só se lembra de pedir, de pedir, de pedir, de pedir, de reclamar, de reclamar, de reclamar. E quando a gente vem entregar a adoração para Deus, a gente entrega metade. Porque aí a gente já está tão enfadado, a gente já está tão cansado, que a gente entrega só metade para Deus.
E eu peço a Deus, em nome de Jesus, que a partir de hoje a gente comece a entregar mais para Deus, porque Ele merece mais de cada um de nós. Ele merece mais de mim. O Senhor merece mais de mim. E eu tenho mais para entregar para Deus. E o lindo e o maravilhoso que assim, Deus Ele não pede o que a gente não tem. Nós temos. Se nós olharmos lá para dentro de nós, fizemos um esforço, nós temos mais para entregar para Deus. Tem mais coisa dentro de nós, que nós possamos nos lembrar e entregar mais para Deus. Deus, Ele é maravilhoso. Se cada um de nós aqui fosse hoje ter uma oportunidade para cada um aqui contar o seu testemunho, contar o que Deus fez na sua vida, eu tenho certeza que Deus, Ele fez grandes coisas. Deus fez coisas maravilhosas. Às vezes nós não reconhecemos e não entendemos a grandeza das coisas que Deus fez. Nós estamos respirando. É quase 9 horas. Nós estamos respirando. Oh, Espírito Santo de Deus, nós não estamos entubados, nós não estamos respirando por aparelho. Nós estamos respirando um ar puro. Nós estamos respirando um ar sem esforço nenhum. E nós precisamos agradecer. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, por eu estar respirando. Mas, irmã, eu estou em pé e o meu pé está doendo. Glória a Deus, porque nós temos um pé para doer. Nós poderíamos não ter, mas nós temos um pé para doer. Então que nós possamos olhar para nós, para cada um de nós. E quando eu falo olhar para nós, eu falo olhar para mim, olhar para Inês. Com tudo que nós vivemos aqui na terra, nós temos mais para entregar para o Senhor. Nós temos mais para dar ao nosso Deus. Nós temos motivo para levantar todos os dias e glorificar. Levantar todos os dias e agradecer. Porque o que Deus fez por nós é maravilhoso. Nós vimos aí no mundo, aí fora, pais que não fazem metade, nem metade do que o nosso Deus faz. Nem metade do que Jesus faz. Então assim, que nós, em nome de Jesus, que nós possamos cada dia pedir mesmo, clamar a Deus. Que nós possamos nos levantar como aquela igreja de antigamente, uma igreja que orava e Deus respondia, uma igreja que orava e nós éramos libertos. Nós queríamos tanto ir para a igreja, que chegava na hora do culto, a gente tinha uma dor de cabeça, a gente tinha uma dor na perna, a gente tinha alguma coisa. A primeira coisa que nós fazíamos, vamos orar porque vai passar. Vamos orar, vamos repreender o mal, porque isso daí é impedição para eu ir na casa do Senhor, é impedimento. Nós orávamos, nós melhorávamos e íamos para a casa do Senhor. Hoje em dia a gente encontra assim desculpa para não virmos à casa do Senhor. Mas já é 7h20, eu vou chegar lá 7h30. Então eu não vou, né? Porque eu vou chegar lá 7h30, o culto já vai ter começado. Hoje eu não vou não, porque eu já vou chegar atrasada mesmo, né? E aí a gente não vem. É mais um dia que o inimigo das nossas almas bate palma. Mais um dia que a gente deixou de se alimentar da palavra do Senhor. Mais um dia que nós não viemos à casa do Senhor. Que nós possamos, em nome de Jesus, nos levantar.
Porque se a gente começar a se levantar agora, eu creio em nome de Jesus, que Deus ele vai fazer grande coisa no nosso meio. Deus ele vai fazer coisas maravilhosas no nosso meio. Mas nós precisamos nos levantar como igreja do Senhor. E eu não falo só para os irmãos, eu falo para mim. Eu preciso me levantar como igreja do Senhor. Como igreja, aquela igreja que o Senhor vai vir buscar. Eu preciso ser a igreja que Deus vai vir buscar. Eu preciso ser a igreja que Jesus vai vir buscar. Porque Ele vai vir. Eu querendo ou não, eu fazendo a minha parte ou não, Ele vai vir. E que naquele dia Ele possa me encontrar servindo a Ele, fazendo a vontade do Pai, na casa do Pai. Se eu sair daqui agora e o Senhor, tiver um encontro comigo e falar: filha, é hora que eu possa estar da maneira que Ele quer, porque eu quero ir morar com o Pai, eu quero ir para o céu, e eu quero encontrar os irmãos no céu. E eu, em nome de Jesus, a partir de hoje, eu quero viver cada dia e fazer o melhor para eu ir para o céu. Porque eu quero chegar lá, eu quero encontrar Jesus, eu quero ver lá a carinha de cada irmão e encontrar cada um. E vai ser maravilhoso. Então, irmãos, tudo isso que a gente passa aqui, as lutas, as tribulações, tudo que a gente passa aqui vai passar. Vai passar. Tudo vai acabar. Que nós possamos, em nome de Jesus, crer neste Deus que nos justificou. Nesse Deus que deu ali o seu Filho para perdoar pecados, para lavar toda a iniquidade do mundo, para nos tornar novas criaturas, criaturas adotadas por Deus. Amém? Glória a Deus. Porque o nosso Deus, eu estava estudando ali, e o nosso Deus, Ele ministrava ao meu coração que nós somos adotados por Ele. Nós somos adotadas pelo Senhor. E é maravilhoso saber que nós somos adotadas por Deus. Que o nosso Pai, Ele nos ama. Que o nosso Pai, Ele não quer nada de mal para nós. O nosso Pai, Ele quer que nós vivemos bem, que nós desfrutamos de todas as bênçãos que Ele tem para as nossas vidas. E para isso nós precisamos só estar na posição que Ele quer. Eu louvo a Deus por esta igreja. Eu louvo a Deus pelos meus pastores. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui nesta noite. E que nós possamos juntos pegar firme. Que nós possamos juntos, o dia que hoje eu não estou com muita força, que nós possamos estar esforçando com o outro. E nós vamos chegar lá. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço em nome de Jesus a oportunidade. Eu agradeço a Deus por Deus me dar assim, a oportunidade de estar pregando a palavra dEle, por Deus ter me dado a oportunidade de estar na casa dEle, servindo a Ele. Eu louvo a Deus, porque se não fosse o Senhor, eu sinceramente, de todo o meu coração, eu não sei aonde eu estaria nesta hora. Então assim, eu louvo e eu agradeço a Deus, porque o nosso Senhor Jesus, Ele nos justificou. E o nosso Senhor Jesus, Ele deu ali a sua vida, Ele entregou ali, sem pensar. Ele não pensou, em quem e por quem Ele estava fazendo o sacrifício. Ele sabia que Ele tinha que fazer. Ele sabia que tinha um povo que dependia dele ir até o fim. Que tinha um povo que dependia ali, da sua entrega ali, de ir até o final.
de não pensar e não voltar para trás, que nós possamos também ir até o final, porque no final nós vamos nos encontrar com Ele. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, né? E louvo a Deus pela vida de cada um. Amém?